Olá, bem-vindos ao GoRN e à palestra O que é inovação. Eu sou Adele Nogueira, sou empresária, sou consultora do Sebrae já há alguns anos e estou consultora sênior do programa ALI, Programa Agentes Locais de Inovação, que é uma parceria do Sebrae e do CNPq. Então, acredito que vocês tenham chegado até o nosso stand porque chamou alguma atenção de vocês, né, o programa, saber um pouco mais sobre o programa. Então, antes mesmo de conhecer o programa, com os nossos agentes que estão no stand para esclarecer dúvidas sobre o programa, a gente resolveu trazer algumas palestras interessantes, né, todas girando em torno do tema inovação, e essa palestra vem trazer para vocês um pouco do conceito do que é inovação, ok? Então, vamos começar? Então, a gente vai... É mais um bate-papo, tá? Vocês vão ver que não tem muito texto nessa palestra, mas tem alguns tópicos para a gente iniciar um bate-papo de fato, tá? Então, a gente tentou simplificar, eu tentei simplificar tudo para vocês, tá? Então, começando um pouquinho sobre a história, né, de quando surgiu esse termo inovação. Então, esse termo surgiu em 1990, quando a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, que engloba mais de 30 países, né, se reuniram e criaram um documento chamado Manual de Oslo, isso em 1990. Em 2004, esse Manual de Oslo foi traduzido aqui no Brasil e desde então o Sebrae adotou o Manual de Oslo para seus programas, o Programa de Gestão da Inovação e, na sequência, o Programa ALI, né? Então, o que é de fato inovação? Então, a inovação é algo novo ou significativamente melhorado nos seus produtos, nos seus serviços, no marketing do seu negócio, nos seus processos e na organização do seu negócio. Tá? Então, em termos conceituais, é isso, né? Quando surgiu o termo inovação, muitos pequenos negócios atribuíram a inovação à tecnologia pura e achavam que, por serem pequenas, elas não poderiam inovar, que só empresas grandes inovam. Mas não, né? Está aqui o Sebrae que adotou a inovação, o Sebrae que é uma instituição de apoio a pequenos negócios e que sim é possível o pequeno negócio inovar. Afinal de contas, os grandes negócios um dia foram pequenos e aí elas foram inovando, esses pequenos negócios foram inovando e foram crescendo. A inovação, ela é um start, digamos assim, é um sair da estagnação. Então, empresas que vêm com aquele faturamento todo ano, aquela mesma coisa, né? Uma empresa super tradicional, que só faz um único tipo de serviço, só tem algum único tipo de produto, e não diversifica e não inova, ela fica estagnada. Então, ela precisa inovar para ela sair dessa estagnação. Então, ela é para todo tamanho de negócio, ok? Uma característica super importante, né, de uma ideia que você traz para o seu negócio, para você dizer que essa ideia é de fato uma inovação, tem uma característica super importante. Para você dizer que a ideia que você implementou, ela é de fato uma inovação, ela tem que ter trazido receita, aumento da receita para sua empresa, aumento de receita para sua empresa, ou ter diminuído os seus custos, tá? Classificação, existem vários tipos, né, classificações, né, para inovação. Eu trago agora para vocês uma explicação rápida de duas que estão mais em alta, digamos assim. Existe a inovação radical e a incremental. A inovação radical é aquela que causa uma ruptura, tá? Causa uma quebra, uma mudança de paradigmas no seu negócio. Vou trazer um exemplo bem prático, né? Todo mundo sabe que as pessoas transportam arquivo ou guardam arquivos em CDs, DVDs, pendrives, antigamente eram os disquetes. E hoje as pessoas, onde é que elas guardam e transportam seus arquivos? Deixam seus arquivos guardados? Na nuvem. Então, entre um pendrive e você armazenar seus arquivos na nuvem, houve uma ruptura. Então, a tecnologia usada para criar um pendrive ou mesmo um CD são outros insumos. Já para você ter arquivos na nuvem, houve uma ruptura muito grande, porque não precisa mais desses insumos. Você não precisa mais ter plástico, metal, enfim, aqueles materiais usados para gravar os arquivos em objetos como pendrives, por exemplo, certo? Então, nesse caso, houve uma ruptura.
E a inovação incremental, Adélia, o que que é? Então, o próprio nome já diz, é um incremento. Eu vou lembrar de algo muito do nosso dia a dia, né? Muitas pessoas desenvolveram alergia à lactose. E a gente tem um produto, falar de comida, tá? Que todo mundo adora comer, né? Pão de queijo. Pão de queijo todo mundo sabe que leva leite, leva queijo, e pessoas com intolerância à lactose não podem comer. E aí, um belo dia, a padaria resolveu fazer o pão de queijo sem lactose. Isso foi uma inovação incremental. Com certeza, pessoas com intolerância à lactose que não compravam um pãozinho de queijo passaram a comprar, e isso trouxe um aumento de lucratividade, um aumento na receita daquela empresa, porque passou a atender esse novo público, tá certo? Uma outra classificação da inovação muito falada, muito conhecida hoje em dia, é a inovação aberta e a fechada. O que é uma inovação aberta? É quando a busca por referências para inovar, a empresa vai buscar isso fora do seu negócio. Já a inovação, quando ela é fechada, a inovação surgiu dentro da própria organização. A ideia para inovar, seja uma melhoria significativa ou algo extremamente novo na empresa, surgiu ali dentro da empresa, não houve referências fora, tá? Então, só simplificando para vocês entenderem um pouco da classificação, tá? Adélia, mas eu já ouvi dizer que existe o termo invenção também. Toda invenção é inovação? Depende, né? Então, quando é que é inovação? Quando é invenção, de fato. Invenção é algo inédito. Ah, só por ser inédito é inovação? Calma, não é bem assim, né? Primeiro, a gente tem que ver se essa invenção, se ela vendeu muito, se ela pode ser copiada ou melhorada por outras empresas, ou se vendeu pouco. Então, quando a invenção comercialmente é um fracasso, ela está registrada lá na instituição que registra patentes, porém não vendeu nada, então ela é só uma invenção. Agora, quando essa invenção vendeu bastante, pode ser copiada, pode ser nem copiada, reproduzida, melhorada, então a gente diz que isso é uma inovação. E não esquecendo que, para ser inovação, tem que ter gerado receita ou redução de custos. Aqui eu coloquei vendeu muito, se vendeu pouco, né? Ou se não vendeu nada. Mas lembrar que a inovação, a invenção que você traz, ou a ideia que você traz para implementar no seu negócio, você só pode dizer que foi inovação se foi possível vender, se é possível copiar que eu diga reproduzir essa inovação, tá? E, enfim, se for inédita, ótimo, porque aí você vai poder patentear como sendo uma invenção. Espero que eu tenha sido clara nesse momento, tá? Mas sempre é bom, a gente tem hoje vários mecanismos de busca. O próprio Manual de Oslo, ele está na sua 4ª edição, teve alguns conceitos revistos, então, para quem quiser buscar mais informação, repito, a melhor fonte é o Manual de Oslo. E aí, por onde começar, né? Então, a gente traz aqui algumas dicas rápidas, tá bom? O próprio Sebrae é uma instituição, é um parceiro, como tem aqui no slide, que você pode buscar para inovar. Existem também as universidades, tá? E outras instituições de apoio à inovação. Então, mesmo os seus colaboradores, eles podem ser parceiros durante a inovação. Os clientes também são parceiros na inovação. O principal patrimônio de todo negócio são seus clientes. Então, a fonte para você inovar, as dicas, as ideias, para dali você partir para uma inovação, está nos seus clientes. Cliente é, repito mais uma vez, o principal patrimônio de todo negócio. Depois dos clientes, vem os colaboradores, que são aqueles que estão na linha de frente. Então, eles ouvem os clientes. Então, é uma excelente fonte para você buscar ideias para inovar no seu negócio, tá? As instituições financeiras, que muitas vezes as inovações, elas requerem um investimento financeiro, nem que seja grande ou pequeno, mas existem várias instituições que estão ao alcance de todos, né? Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste, inclusive no próprio Sebrae você pode buscar essas fontes financeiras, essas instituições financeiras que podem ajudar com relação à inovação. Também, falando de Sebrae, o Sebrae oferece várias ferramentas para inovação. Existem cursos de gestão da inovação, existe o próprio programa ALI,
E existem inovações que são incrementais, que você pode buscar. De repente, você tem um produto e ele não está vendendo muito porque você acha a sua embalagem feia. Existe uma ferramenta, um programa do Sebrae chamado Sebrae Tech, que pode te ajudar a melhorar a aparência desse produto. E quando você muda a aparência de um produto, você está ali, e isso lhe traz novas vendas e mais vendas, com esse produto mais bonito, a gente chama isso de, além de ser uma inovação incremental, ela é uma inovação no marketing do seu produto, tá? Então, por onde começar? Primeiro, busque parcerias, busque instituições, ouça o seu cliente, ouça seus colaboradores, e depois disso, acho que a última coisa, se a sua inovação requer um aporte financeiro, você pode buscar alguma instituição financeira. E o que deve acontecer, né, para que essa inovação ocorra? Primeira coisa, planejamento. Tá? Então, de repente, você captou uma boa ideia no seu cliente, captou uma boa ideia de um seu colaborador, você tem que planejar, anotar tudo direitinho, tudo que vai ser preciso para você trazer essa novidade para seu negócio. É importantíssimo permitir erros, porque com eles a gente aprende, e é importante que você sistematize, ou seja, planejar, volta para o começo, volta para o meio, mas que isso exista um sistema. Pronto, eu quero inovar, eu vou trazer essa ideia, depois eu vou filtrar, vou refinar ela, até colocar ela, a cara dessa inovação no mercado. O que o Sebrae e muitas instituições e empresas grandes que fomentam, que falam de inovação, querem é que a inovação seja algo cíclico e que seja cultural dentro das empresas, ou seja, as empresas inovem constantemente, para que não fiquem na estagnação. Então, a gente traz aqui nesse último slide algumas boas práticas, tá? Então, informação e parceria. Então, no slide anterior eu falei da parceria para inovar. Então, com parceiros você busca informação, você busca conhecimento, você busca apoio para inovar. Dentro do seu negócio é muito importante que você distribua tarefas, que você delegue. Então, para uma inovação acontecer, é muito necessário se planejar e é muito importante que você tenha um plano de ações, né? O que vai ser feito primeiro, quem eu devo buscar, que pessoa vai ficar responsável por isso. O fato de você delegar funções para você inovar, valoriza você como líder, engaja as pessoas, os colaboradores se sentem valorizados, né? Além disso, todo mundo sabe que a palavra inovação, que o termo inovação e que produtos e serviços inovadores são arriscados. Porém, se você planeja bastante, você diminui esse risco. Mas e se errar, Adele? E se eu errar? Permita o erro, né? Como falei no slide anterior também, os erros, eles são uma grande fonte de aprendizado. Mas se você planeja, você minimiza muito. Porém, se errou, volta atrás, revê os passos, veja se não precisa mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa no seu planejamento para a inovação, tá? E no final, tudo bem, deu certo. Comemore, vibre, junte sua equipe, parabenize. Se não foi sua ideia, se foi de um colaborador, recompense, né? Chama todo mundo e comemora. Mas no dia seguinte, volte a pensar em outra inovação. Tenha sempre um banco de ideias para inovar, para que a sua empresa sempre cresça, sempre saia da estagnação, sempre saia da zona de conforto, né? Crie essa cultura, esse ambiente inovador dentro da sua empresa para que sempre você tenha novas ideias, mas sempre registrando, com cuidado de registrá-las para depois criar um plano de ação e implementar essas inovações, tá? O programa ALI, vou finalizar com o programa ALI, o programa Agentes Locais de Inovação, é uma excelente oportunidade, porque com o programa você conhece várias ferramentas que ficam com você, tá? Para que você sistematize a gestão da inovação na sua empresa e sempre inove constantemente, tá bom? Então, eu finalizo aqui a apresentação, muito obrigada a quem assistiu, aproveitem, conheçam as outras palestras que estão aqui no nosso stand,
E se quiserem, façam a sua pré-inscrição, vejam como é que faz para se inscrever no próximo ciclo do programa Ali, que vai iniciar final de outubro, meados de novembro. Muito obrigada.